Hoje nós vamos falar a respeito de pensamento. Pensamento, opinião, expressão, fazer perguntas, discordar. E nós vamos tentar entender hoje aqui no nosso país, sob uma certa perspectiva, essas questões de se expressar. Como sempre, eu estou indo aqui para o trabalho, vou descer aqui, e até chegar lá no trabalho nós vamos conversar a respeito desse assunto. Antes que eu me esqueça, faça a gentileza, deixa aí seu gostei, se puder se inscreva, enfim, dá aquela força, dá aquela moral que eu sempre peço, certo? Combinado? Vamos descer aqui, quando eu chego lá no trabalho nós vamos conversando. É o seguinte, você já ouviu falar de Maurício Souza? Já ouviu falar em Bruna Torlai? E você já ouviu falar em, deixa eu ver aqui o nome dele, Adriles Jorge? Esses três brasileiros que foram condenados. Eles foram condenados, eles foram demitidos onde eles trabalhavam. Qual foi o terrível crime que esses três brasileiros cometeram? Foi o crime de se expressar, foi o crime de perguntar, foi o crime de questionar. Por causa disso, eles foram condenados, foram demitidos da empresa onde eles trabalhavam. Um outro brasileiro, Daniel Silveira, aquele deputado federal, ele chegou a ser preso porque ele se expressou. Aqui no nosso país, ultimamente, está acontecendo uma situação assim. Você pode, inclusive, sequestrar, você pode matar, você pode roubar banco, você pode roubar carga, você pode ser ladrão, você pode cometer estupro, você pode cometer diversos crimes que não vai acontecer nada com você. Mas se você resolver falar, se você resolver se expressar, se você resolver questionar, você vai ser preso, você vai ser demitido, você vai ser massacrado. Vamos atravessar aqui a rua, eu vou continuar a nossa conversa lá do outro lado. Então, continuando, é o seguinte. Há cerca de uns 3 anos, 4 anos atrás, quando já era líquida e certa a vitória de Jair Bolsonaro, a esquerda ela começou a divulgar por aí que Jair Bolsonaro ele iria implantar uma terrível, cruel e sangrenta ditadura aqui no nosso país. As pessoas iriam ser perseguidas, que as pessoas iriam ser massacradas, iam ser censuradas, enfim, iam ser até exterminadas. A esquerda ela fez questão de divulgar tudo isso aqui no nosso país. Só que 3 anos e tanto depois, após a eleição dele, o que nós temos visto é exatamente que ele se coloca como um dos maiores defensores da liberdade, principalmente a liberdade de expressão. Pensar, você poder dizer o que você acha, você até ter o direito de discordar. Enquanto isso, aqueles caras, eu vou citar até aqui alguns exemplos para você entender. Marina Silva, Ciro Gomes, Lula, Miriam Leitão, Casa Grande, toda essa esquerdalha que tem por aí e outros por aí. Os tais que eles gostam de dizer que lutei pela tal da democracia. Eu era jovem, eu estava aqui no meio da rua lutando pela tal democracia. Esses caras, quando hoje eles vêm
pessoas sofrendo violentos ataques, sendo demitidos, sendo presos, sendo perseguidos por causa de expressão, porque está falando esses tais defensores da tal da democracia. Por incrível que pareça, eles não fazem absolutamente nada, mas eles juram que eles são os tais defensores da democracia, que eles lutaram bravamente lá 50, 60 anos atrás em nome da tal da democracia. Hoje, se você é um questionador, e quando eu falo questionador, não é assim o falar por falar, é simplesmente porque às vezes você não concorda, você quer entender melhor, ou você tem sérias dúvidas e não tem nada de errado em você se expressar. Mas se o Brasil atual se expressa, você coloca a sua opinião, você corre o terrível risco de ser massacrado, de ser demitido, de ser preso. Experimente, por exemplo, questionar essa tal dessa vacina por aí. Essa merda que andam fazendo por aí, injetando veneno no corpo das pessoas. Experimente questionar essa porcaria. Experimente questionar essas pesquisas malucas por aí, dizendo que é isso mesmo, que máscara funciona, que lockdown funciona, que não sei o que lá funciona. Experimente questionar para você ver o que vai acontecer com você. Experimente questionar o tal do STF. O STF, por sinal, é uma organização, eu já falei isso em diversas ocasiões, é uma organização criminosa, é uma organização de bandidos, é uma organização de vagabundos que juram que estão lutando pela tal da liberdade e são os caras que mais perseguem as pessoas que têm um pensamento que eles dizem que não é um pensamento adequado. Eles querem dizer para mim e para você o que é que você deve pensar, o que é que você deve se expressar. Eles querem ser os donos do nosso pensamento. Isso não existe. Eu tenho que pensar o que eu acho, de acordo com minhas convicções, de acordo com com a minha formação, de acordo com aquilo que eu entendo o que é a vida. É isso. Se de repente, por algum motivo, o cara acha que eu estou errado, ele tem o direito de me mostrar via argumentos por que eu estou errado. Onde é que está? Argumente. Mas no Brasil atual não existe argumentação. O que existe é perseguição. O que existe é demissão. O que existe é ameaça. Se você falar, se você se expressar, se você opinar e os tais por aí, esses vagabundos que tem por aí, eles não gostarem daquilo que você está falando, daquilo que você está se expressando, da sua opinião, você corre o risco de ser demitido da empresa onde você trabalha e até de ser preso. Esses são os tais caras que juraram e juram por aí o tempo todo que são os tais defensores da tal da democracia. Que vem toda essa sorte de abuso, todo esse autoritarismo, tudo isso acontecendo, e para eles isso aí é perfeitamente normal. Então, os caras que têm prazer em abrir o bico por aí e ficar falando em uma tal de democracia, ficar falando em um tal de Estado democrático de direito, essa merda aqui, para mim é uma gigantesca merda. Estado democrático de direito, que porra de Estado democrático de direito, o que é isso? Se eu não posso me expressar, se eu vou ser preso porque eu estou dando minha opinião, se eu vou ser preso porque eu discordo de algo, que democracia é essa? Não tem democracia nenhuma, entendeu? Não existe nenhuma. Assim, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, de maneira assim bem irônica, eu vou lhe dizer o seguinte: viva a tal da democracia, viva esse tal Estado democrático de direito, essa porcaria que existe aqui no nosso país, ok?
o nosso vídeo, o de hoje se encerra aqui, mas eu vou voltar para conversarmos ainda mais a respeito desse tema. Isso porque algumas pessoas, elas acham que não, nesse caso eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar de boa, eu não quero me envolver, eu não quero saber de nada. Isso é a atitude correta a ser tomada e não é, cara. Não pense que você ficar de boa, ficar na moral e vai tá tudo certo, não, pelo contrário. Então, no próximo vídeo eu vou fazer uma continuação desse assunto, eu vou explicar esse ponto, tá bom? Muitíssimo obrigado, faça a gentileza, se inscreva, deixe seu gostei, ajuda bastante quando você faz isso, tá bom? Valeu, até o nosso próximo vídeo.